Muito boa noite a todos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a paz do infinito amor do nosso Mestre Jesus se faça presente em nossos corações e que as vibrações amorosas da espiritualidade amiga, dos nossos benfeitores espirituais, possam ajudar nas nossas reflexões do tema apresentado na noite de hoje. Quando eu vim a caminho do Viana, uma reflexão me veio. Eu me perguntei, por que estamos hoje no Viana? Porque ao final de uma semana de trabalho, num dia chuvoso de inverno, numa sexta-feira à noite, não estamos no conforto dos nossos lares, com os nossos familiares, ou quem sabe nas happy hours da vida, não é? Os nossos compromissos sociais, encontros com os nossos amigos. E nessa reflexão, eu me lembrei de uma resposta do nosso querido irmão, muito conhecido de todos, que tem o hábito de assistirem às palestras espíritas e lerem os seus livros, nosso querido Haroldo Dutra, e achei um motivo único nessa resposta para estarmos aqui reunidos nessa noite. É porque estamos todos com saudades de Jesus. Estamos todos com saudades da sua mensagem de luz que consola os nossos corações. Há quantas existências nós já não escutamos o seu convite de amor? Quantas vezes nós já não secamos as nossas lágrimas com a sua promessa, quando dizia: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quantas vezes nós já sossegamos a nossa alma, passando pelas turbulências da vida, pelas nossas provações, quando lembramos do seu convite: vinde a mim, todos que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Então, com certeza, nós sentimos essa presença junto a nós na noite de hoje. Quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei entre eles. E depois dessa harmonização, né, que o nosso grupo maravilhoso, Infinito Bem, com essas sublimes canções nos oferecem, eu trocaria até minha palestra para ficar a noite toda ouvindo os meninos aqui. E quem quiser uma overdose, tem no sábado, é isso, pessoal? No sábado tem aquele sábado de louvor, né? Isso. É uma manhã assim deslumbrante. Vocês não vão se arrepender. Bom, mas o tema da noite de hoje em questão é muitos os chamados e poucos os escolhidos. Essa fala de Jesus se encontra no último versículo da parábola do banquete nupcial, ou em algumas Bíblias, em alguns textos, na palavra do festim de bodas. Essa parábola, como muitas outras de Jesus, foi destinada à apresentação do reino dos céus. Ele fez isso em várias ocasiões. Muitas delas foram direcionadas à multidão, outras aos seus discípulos,
mas essa especificamente foi direcionada aos fariseus. Aqueles conhecedores da Torá, aqueles que deveriam entender melhor a mensagem de Jesus, foram aqueles que o repudiaram pelo seu orgulho. E Jesus, na sua fala, disse que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias de seu filho. Então ele começou comparando o reino dos céus com uma grande festa. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Ou seja, eram convidados já específicos, eles já estavam preparados para serem participantes dessa festa de núpcias e se recusaram a ir. E é exatamente nessa fala ele já mostra aos fariseus, aos doutores da lei, que seriam eles os primeiros a deverem ter entendido a mensagem de Jesus. Mas eles, de fato, chegaram a recusá-la. Mas ele tornou a enviar outros servos, recomendando: dizei aos convidados, eis que preparei meu banquete, todos meus touros e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem dar a menor atenção, foram-se um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os restantes agarraram os servos, os maltrataram e os mataram. Essa passagem está relacionada exatamente com a vinda dos profetas desde Moisés, que vieram para anunciar a chegada do Messias. E realmente muitos foram sacrificados e foram até mortos. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes as cidades. Isso, na realidade, veio acontecer. Foi uma fala profética de Jesus, que 70 anos depois da sua partida, ocorreu a destruição de Jerusalém pelos romanos. Em seguida disse aos servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas, e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E estes servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial. Esse convite, que foi extensivo a todos, foi exatamente a divulgação que aconteceu, que ocorreu do cristianismo após a partida de Jesus, realizada pelos seus discípulos, principalmente pelo apóstolo Paulo, que foi um grande divulgador da mensagem de Jesus. E, evidentemente, todos tiveram esse convite, né? Aqueles que faziam parte, né, do povo judeu, mas também os pagãos. Evidentemente, essa mensagem foi ampliada e 2000 anos após, aqui estamos nós ainda refletindo e tentando trazer os seus ensinamentos para a nossa vida. E quando o rei entrou e voltou a examinar os convívios, viu ali um homem sem a veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviu: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente. E ficamos questionando, né? Mas por conta de uma simples roupa que não estava adequada para a ocasião,
essa pessoa foi tratada dessa forma, mas essa veste nupcial, nós sabemos que são as virtudes que deveremos adquirir ao longo da nossa jornada evolutiva para um dia, quando tivermos a pureza de coração, adentrarmos a essa festa, participarmos desse reino dos céus. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Na época, Jesus já delineava na sua mensagem de que forma poderia se participar, adentrar a esse reino dos céus. Então, em muitas ocasiões, ele disse à multidão e aos seus discípulos, como, por exemplo, se encontra registrado em Mateus 5 e 7, ele falou: por isso vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Em outra feita, ele falou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Mais claro do que isso, possível. Quando interrogado pelos fariseus, quando vem o reino dos céus, que muitos naquela época pensavam que era um reino físico, que Jesus vinha para destronar o imperador, que vinha para tomar o lugar, né, dos fariseus, dos doutores da lei, né, que ia erguer um templo para ele, ou seja, ia implantar realmente um verdadeiro reino físico, né, com soldados, com ministros, até, né, um dos seus discípulos, equivocadamente, chegou a traí-lo, pensando exatamente nessa ideia que foi Judas. Né? E ele diz: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de nós. Então, esse reino é exatamente essa felicidade plena que um dia nós iremos sentir da mesma forma como Jesus sentia, pois estava conectado diretamente com a vontade do Pai. Um dia, através do nosso pensamento e das nossas atitudes, também estaremos conectados permanentemente com a vontade de Deus. Ele veio dar o roteiro para todos nós. E a doutrina espírita, através do seu codificador, Allan Kardec, ele mostra muito bem o papel que Jesus desempenha na doutrina espírita. Quando ele pergunta aos espíritos superiores qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu a nós, a humanidade, para que nos servíssemos de modelo e guia em nossas vidas, a espiritualidade superior responde: vede Jesus. Então, para nós, mas não para nós apenas os espíritas, para nós, espíritos encarnados, independente da linha religiosa, Jesus deveria ser nosso modelo e guia. Quando nós desejamos com segurança
ter um roteiro para fazermos uma viagem, para fazermos um percurso num determinado ponto turístico. Nós vamos, evidentemente, em busca de um profissional, de uma pessoa que tenha a maior segurança possível naquilo que está orientando, que saiba exatamente aonde deverá nos levar. Esse é um guia. E o modelo é exatamente algo que nós devemos procurar copiar em todos os seus detalhes, né? Em todos, se for em relação a uma pessoa, em todas as suas qualidades, todas as suas virtudes, em todo o seu comportamento. Então, é por isso que dessa forma, Jesus para nós, em termos de perfeição moral, que nós um dia chegaremos a alcançar, é o nosso modelo e guia. Deus nos ofereceu dessa forma. E será que nós aceitamos? Temos aceitado Jesus como nosso modelo e guia? Na realidade, para que nós possamos aceitá-lo, nós devemos assumir uma posição em nossa existência. Ou seja, nós devemos nos reconhecermos cristãos. E eu lanço um questionamento aqui para todos. Quando foi, se alguém lembra, exatamente que em nossa vida fizemos essa opção? O ano, o mês, quem lembra? Determinado período na minha vida eu refleti e decidi ser cristão. Não lembramos porque não optamos. Na realidade, nós estamos na doutrina espírita, na doutrina cristã, onde muitos estão também nas suas outras opções religiosas, que têm como líder, como modelo Jesus, mas na realidade nós vamos, como um efeito manada, ou muitas vezes até escolhemos a nossa opção religiosa. Quantos não veem a doutrina espírita já tendo passado pelo catolicismo, pelo protestantismo? Mas existe uma diferença muito grande entre você escolher a sua opção religiosa e escolher ser cristão. Porque, na realidade, para que nós respondêssemos que a nossa opção foi seguir Jesus, nós deveríamos ter feito uma comparação entre vários outros líderes que passaram, de muita expressão, que passaram pela humanidade e deixaram o seu registro de luz, né? Então, por que não escolher Buda? Por que não escolher Maomé? Por que não escolher outras opções religiosas? Se fosse realmente uma opção ter escolhido Jesus, nós certamente teríamos feito um estudo e uma comparação para dizer, não, realmente eu opto por seguir
a doutrina e a mensagem de Cristo. Porque para isto nós precisamos nos aprofundar verdadeiramente no seu ensinamento, para termos plena convicção de que ali se encontra aquilo que nós almejamos para a nossa vida. No livro Renúncia, uma obra de destaque dentro da literatura espírita, um romance do espírito Emmanuel, existe um espírito muito evoluído, que chama Alcione, e ele dá um roteiro de como ele fazia, procedia, e como nós deveríamos também fazer para conhecermos melhor a mensagem de Cristo. E ele diz: líamos apenas um versículo de cada vez, e esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para as outras noites de estudo. Então, do Evangelho de Jesus, um único versículo nos dá, é de tanta profundidade, para que nós possamos tirar dali o espírito da letra, o verdadeiro entendimento para a nossa evolução, que às vezes uma única noite de estudo para ele não era o suficiente. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Conhecimento e aplicação. Jamais conseguiremos entender com toda a profundidade a mensagem de Jesus se houver apenas o conhecimento. Muitos estudiosos presumem haver alcançado a termo a lição do Mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. E ficamos apenas no conhecimento. Seguindo a mensagem do Espírito Alcione, ele diz: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivenciada. Nessa ordem de aquisições, não basta ser informado. Um professor nos ensinará a ler. O mestre, porém, nos ensina a proceder, tornando-se-nos, portanto, indispensável a cada passo da nossa existência. Por muitos anos e muitas vidas, temos trazido o Evangelho para a nossa vida. E dessa forma só não tem funcionado, porque é preciso levar a nossa vida ao Evangelho. O próprio Jesus ensinou, e se encontra registrado em João 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas vos libertará de nós mesmos, das nossas imperfeições, da nossa ignorância espiritual. Apesar da necessidade de conhecer, meditar, sentir e vivenciar a mensagem do Cristo, ainda estamos muito distantes de absorver na sua integralidade a grande mensagem do Evangelho, pois investimos muito tempo ao longo de inúmeras reencarnações em apreciar ou destacar mais os aspectos literais do Evangelho.
interpretado sob o véu de princípios teológicos exercitados por meio de práticas ritualísticas. Então sabemos que dentro do Espiritismo, a doutrina dos Espíritos foi que veio tirar o véu de muitas coisas ininteligíveis que não eram entendidas ainda e que outras religiões ainda continuam escondendo atrás desses rituais teológicos que fazem com que as pessoas não entendam toda essa profundidade, todo esse amor que vem na mensagem de Jesus. Mas hoje nós temos excelentes ferramentas, meu amigo, para que nós possamos entender e estudar com mais profundidade o Evangelho de Jesus que antes não tínhamos. A Federação Espírita Brasileira, desde o ano 2013, criou os NEPs. O NEP é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Então, aqui na Paraíba, nós temos 4 NEPs: João Pessoa, Campina Grande, Mamanguape e Cajazeiras, né? E que é um estudo, né, mais aprofundado do Evangelho, correlacionando com as obras espíritas, né, e procurando tirar ao máximo o espírito da letra, o verdadeiro entendimento de cada versículo, cada passagem, cada mensagem daquela que Jesus nos deixou. Existe um aplicativo que eu gosto muito de usar, ele é muito prático, né? E para aqueles que se interessem realmente em conhecer melhor os registros que se encontram nas Escrituras, no Evangelho, no Novo Testamento, porque não consta relação ao Velho Testamento, mas especificamente ao Novo Testamento. Então existe um aplicativo chamado NEPSearch. Tá? Esse aplicativo, ele é de fácil manuseio, e cada passagem que você escolhe ali do Evangelho, ele correlaciona aquela passagem com várias obras espíritas. Então, você abrange assim, o seu entendimento dentro da doutrina espírita de uma maneira assim, muito fácil, muito prática, né? E que traz assim, um resultado excelente para todos nós. E nessa questão do conhecimento, que é super importante, nós deixamos algumas perguntas para a nossa reflexão. Né? Quantos livros nós já lemos na doutrina espírita? Todos já leram as obras básicas, né, da codificação? Os livros que foram lidos trouxeram algum resultado positivo para aqueles que o leram relacionado à sua existência? Por que estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita? A resposta é a mais simples possível, porque nos consideramos espíritas, né? Mas também sabemos que a doutrina espírita, tida como consolador prometido, ela veio exatamente para tirar, né, esse véu que fazia com que nós não chegássemos a entender com mais profundidade a mensagem de Cristo, porque ele usava, né, de muito simbolismo, de muitas alegorias, como é exatamente essa parábola que nós apresentamos aqui anteriormente. Né? No capítulo 17 do Livro dos Espíritos, Sede Perfeitos, Kardec, depois que relata as virtudes do homem de bem, que isso é a nossa meta, um dia, com muito esforço e trabalho, dedicação, persistência, chegaremos a ter essas virtudes. Então, quando ele relata que o verdadeiro homem de bem
é aquele que cumpre na sua íntegra a lei da justiça, amor e caridade, que interroga a sua consciência sempre para saber se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se fez ao outro tudo que gostaria que o outro lhe fizesse. É aquele que deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e sabedoria. Tem fé no futuro, porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as dificuldades, vicissitudes, provações por que passa, são necessárias à sua evolução e as aceita sem murmurar. Faz o bem pelo bem, sem esperar retorno, sem esperar paga, e retribui o mal com o bem. Encontra satisfação em levar benefícios, em ajudar o maior número de pessoas que possa. O seu primeiro impulso é pensar sempre primeiro no outro do que nos seus interesses próprios. É bom, humano, benevolente para com todos, porque em todos os homens vê seus irmãos. Não alimenta ódio nem rancor, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece. É indulgente com as fraquezas alheias. Nunca se compraz em rebuscar o defeito do outro. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Usa, mas não abusa dos bens que tem e que lhe são concedidos, porque sabe que tudo é empréstimo de Deus. E ainda tem muitas outras virtudes, mas, após Kardec citar essas virtudes, ele diz que o Espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, leva à formação do homem de bem. Ou seja, não adianta ficar só no conhecimento. Se nós lermos todos os livros da codificação, todos os livros da doutrina, todos os livros de Chico, e guardarmos só aquilo como conhecimento intelectual e não aplicarmos aquilo em nossa existência, não procurarmos absorver aquelas lições e sabermos que elas são extremamente necessárias para a nossa reforma íntima, para que possa ajudar no nosso processo evolutivo, e devemos nos esforçar para nos transformarmos, nada vai adiantar todo esse conhecimento intelectual, a não ser para ficar aqui na frente fazendo palestra. Então, eu preciso, como sou o primeiro a escutar o que eu estou dizendo, não ficar só na retórica e procurar exercitar exatamente aquilo que eu procuro direcionar a todos que estão me ouvindo. Esse é o verdadeiro comportamento que o verdadeiro espírita precisa realizar. Então, por que é importante essa meditação dos ensinamentos, do conhecimento do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita? Sabemos que estamos caminhando para a grande transição planetária, que a Terra está caminhando para se tornar um planeta de regeneração. E, obrigatoriamente, se nós quisermos participar futuramente desse planeta de regeneração, nós precisamos dar um upgrade no nosso processo evolutivo, melhorar, ampliar as nossas virtudes. E mais do que nunca precisamos do Cristo em nossa vida, a fim de que possamos superar os desafios existenciais e, ao mesmo tempo, impulsionarmos a nossa evolução. Em 1867, desde a época em que iniciou-se a codificação, Kardec já tinha esse interesse em saber de que forma poderíamos
avançar nesse processo de busca, né, pela transformação moral de cada um. E perguntou aos espíritos, na pergunta 919, qual o meio prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à tentação do mal? Ou seja, um meio prático e eficaz, fácil e rápido. E um sábio da antiguidade já vos disse, foi a resposta: conhece a ti mesmo. Uma frase atribuída a Sócrates. Nós somos ilustres desconhecidos de nós mesmos. Nós conhecemos profundamente até a vida do vizinho, a vida do outro, a vida de alguém famoso, mas não fazemos essa viagem introspectiva para realizar o nosso autoconhecimento. E só através desse exercício é que nós, evidentemente, vamos reconhecer os defeitos, as imperfeições que nós precisamos combater em nós mesmos. E Kardec, sabendo da dificuldade dessa prática, desse exercício, ainda continuou questionando a espiritualidade. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está em conhecer-se a si mesmo. Como consegui-lo? Como deve ser realizado esse exercício? E o Espírito Santo Agostinho, na sua sabedoria, disse que quando vivia entre nós, quando estava na terra, ao final do dia interrogava a sua consciência e passava em revista, perguntando a si mesmo se não faltara algum dever e se ninguém tivera motivo para queixar-se dele. E foi assim que ele reconheceu no que precisaria mudar. É um exercício difícil isso. Primeiro, você lembrar, né, das suas atitudes, do seu comportamento ao longo do dia. Mas quando nós estamos alerta, não precisa, obrigatoriamente, que isso seja feito ao final do dia. Quando nós procuramos nos conectar com a mensagem de Jesus, a cada atitude equivocada que nós tomamos, acende um sinal de alerta. O que nós devemos é tentar evitar repeti-la, e muitas vezes o fazemos ao longo do dia. Mas se nós estamos em alerta, esse sinal sempre aparece para nós. O Evangelho é a ciência divina da ligação com Deus. Nele está contido o código dos princípios morais do universo. Do universo, não é do planeta Terra. Porque Jesus, como sendo um espírito puro, ele nos trouxe o código moral do universo. E Mahatma Gandhi, sendo um líder hindu, reconheceu isso com muita facilidade. E certa feita, ele disse que se todos os livros e todas as obras sacras se perdessem na terra e só restasse o Sermão do Monte, nada se teria perdido. Porque o processo de evolução da humanidade, só com aquele código moral que Jesus nos deixou, iria ocorrer do mesmo jeito. Existe uma passagem muito interessante a respeito de Mahatma Gandhi, que certa feita perguntaram a ele, numa entrevista, por que existia tão poucos cristãos na Índia? O que era preciso para que o cristianismo se expandisse na Índia? Uma pergunta, no mínimo, indelicada, sabendo-se que ele era um líder de outra religião, ele era hindu, mas com toda serenidade, com toda educação, ele respondeu que
que para que o cristianismo se ampliasse na Índia, era preciso duas coisas. Uma, que ele não continuasse a ser deturpado, que a mensagem de Jesus não continuasse a ser deturpada como era até o momento. E segundo, que os cristãos passassem a viver como Jesus viveu. Logicamente, esse projeto foi deixado para lá e o hinduísmo ainda continua se destacando na Índia. O exercício do autoconhecimento associado ao estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita nos alertará com mais facilidade quando infringirmos esse código moral. Então não existe possibilidade de você, da sua consciência, lhe alertar daquilo que você não conhece. Por isso que o nosso codificador deixou bem claro: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Desculpe, o Espírito de verdade, numa mensagem, foi que deu essa orientação. Então, não existe outra forma de você se direcionar de acordo com o Evangelho do Cristo se você não tem o conhecimento do que ali existe. Da mesma forma, a terceira etapa do que o Espírito Alcione ensinou já é um pouco mais difícil, que é a questão de sentir a mensagem de Jesus, porque isso é uma coisa muito pessoal. O conhecimento e a reflexão é de fácil acesso para todos, mas abrir o nosso coração, sentir no nosso íntimo de que forma essa mensagem de Jesus vai modificar, vai tornar a nossa vida feliz, isso é uma coisa muito individual e muito pessoal. E foi dessa forma que o personagem do livro Paulo Estevão, uma das grandes obras da literatura espírita, do Espírito Emmanuel, que hoje se torna até obra de estudo, tão grandiosa que é esse conteúdo. Gesiel, que mais tarde se tornaria Estevão, quando foi recebido na casa do caminho pelo apóstolo Pedro, e foi tratado e recuperou-se. Então depois Pedro apresentou os manuscritos do Evangelho de Mateus, as anotações que Mateus tinha feito da vida de Jesus e da sua mensagem. E quando Gesiel, que tinha toda aquela cultura judaica, todo aquele conhecimento da Torá, que já era um espírito que buscava a luz, procurava essa conexão com o divino, quando ele viu aqueles manuscritos de Mateus, ele disse: encontrei o tesouro da vida e quero examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Então, o coração tem que estar pronto para receber essa mensagem. Por isso, meus irmãos, que o conhecimento e a meditação vão facilitar para que o nosso sentimento comece a aflorar na necessidade de trazer essa mensagem de Jesus para a nossa vida. Jesus, no final do Sermão do Monte, ele dá uns alertas dizendo como deveríamos proceder para vivenciarmos a sua mensagem. Ele disse que não veio para destruir a lei,
mas sim para dar continuidade. E modificou substancialmente a lei de Moisés, quando ele disse: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Lei mosaica. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa é a nossa meta final. E o interessante é que no início do Sermão da Montanha, ele diz: bem-aventurados os humildes, porque é o primeiro degrau da perfeição, porque a perfeição é a excelência da humildade. Ninguém chega à perfeição sem se considerar extremamente humilde, porque só na humildade você reconhece os seus erros, você reconhece a necessidade de se melhorar, você reconhece a necessidade de evoluir e principalmente a necessidade de amar. Sem a humildade, estaca zero. Aí você pergunta, Noronha, e eu vou ter que estudar todas as obras da doutrina, todo o Evangelho de Jesus, todo o Novo Testamento. Vou passar a encarnação toda estudando para poder sair, retornar à pátria espiritual melhor do que aqui cheguei. Eu acho que vocês vão concordar comigo se eu disser que a oração de São Francisco é uma cartilha didática do cristão. Uma única frase da oração de São Francisco, bem praticada, você já deu o primeiro passo no caminho certo. Ele começa na primeira parte pedindo para ser um instrumento da paz de Cristo. E se compromete a divulgar o amor, o perdão e a união. Na segunda parte da oração, ele se compromete a se doar em benefício do próximo. Então, de forma simples e didática, se encontra ali na oração de São Francisco. Já partindo para o nosso encerramento, da nossa reflexão, vou deixar aqui um puxão de orelha para todos, mas me perdoe, não é meu, vem do Espírito Emmanuel, que se encontra no capítulo 60 do livro Vinha de Luz. O Espírito Emmanuel diz o seguinte: iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa após a morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Sabe que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é estímulo às mais altas realizações. Sabemos que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Sabemos que a luz do Senhor clarear-nos-á
os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. Também sabemos que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Sabemos que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. E que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção. E que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que eles dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente sabemos tudo isso. Pelo menos os que se interessam em ler o conteúdo das obras espíritas. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a nos beneficiarem, é justo que ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Que fazemos nós mais que os outros que não têm essas informações? Vamos dormir com essa hoje, hein, pessoal? Kardec, no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, tema da noite de hoje, diz que aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que faculta, a fé raciocinada que nós temos no conhecimento dos princípios da doutrina espírita, multiplicará também o número dos escolhidos, e que depende única e exclusivamente de cada um de nós. No livro Atitudes Renovadas, o espírito Joana de Ângeli diz: convidados, autoeleger-se para ser escolhido em face da autodoação e da entrega ao amor incondicional é a fatalidade apresentada pela lei do progresso. Não interessa se nós vamos passar essa reencarnação em branco. A lei do progresso é inexorável. Um dia, nem que seja pelo aguilhão da dor, do sofrimento, nós vamos entender que nós devemos ir em busca desse convite que Jesus nos deixou. Em que classe de convidado te encontras? Reflexiona e decide, porque o banquete de núpcias já começou. Cuida de renovar as tuas atitudes. Na época do cristianismo primitivo, naquele encontro memorável da estrada de Damasco, que se encontra registrada no livro Paulo e Estevão, Jesus pergunta a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Parece que hoje a nossa consciência ainda escuta o Mestre a perguntar a cada um de nós: Noronha, José, Pedro, por que não me segues? Muito obrigado pela atenção, pela paciência, muita paz para todos.